Vamos falar sobre coincidências e curiosidades desse confronto final da Copa do Brasil, preparação para o jogo, lotação máxima no Maracanã, tudo isso e muito mais agora. E nesse domingo o Vasco tem um desafio e tanto. Há 14 anos longe de uma final e do grito de campeão, o Cruz Maltino vai em busca do título da Copa do Brasil. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aí rapidinho, eu já vou soltar o vídeo aqui, né? Chegando com informações importantes aqui do Vascão, onde a gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do canal Fanático Vascaíno e também o Jornal do Rio, a Band Rio, pessoal. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. E deixem aí nos comentários o palpite de vocês pro jogo de hoje, pessoal. Então é isso, bora pro vídeo? Tá começando com as curiosidades e coincidências desse jogo. Você lembra que em 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, o presidente era ex-jogador, ídolo do clube, Roberto Dinamite. Hoje é Pedrinho. Você lembra que no dia 21 de dezembro de 1997, o Vasco era campeão brasileiro, jogando no Maracanã e diante de um time paulista? Você sabia que todos os times nessa temporada que eliminaram o Fluminense no mata-mata bateram campeão? Flamengo estadual, Chelsea no Mundial de Clubes e Lanús na Sul-Americana. Qual foi o nosso adversário na fase semifinal da Copa do Brasil? São curiosidades, são coincidências. Quer mais uma? Em 97, o Cria, Edmundo, arrebentou no Campeonato Brasileiro. Foi artilheiro. Em 2025, o Cria, Ryan, está arrebentando, artilheiro da Copa do Brasil. São sinais, são números, são coincidências, são fatos que eu distribuo para você e divido com você, torcedor vascaíno. Que tal? É para pensar. Daqui a pouco, se eu lembrar de mais alguns aqui, eu vou dividir com você também. Tem uma outra coincidência que pela terceira vez o Vasco chega à final da Copa do Brasil e com um treinador que passou pelo Fluminense como jogador. Foi Renato Gaúcho em 2006, depois Ricardo Gomes em 2011 e agora o Fernando Diniz em 2025. São detalhes que vão trazendo elementos para essa grande decisão. 77 milhões de reais em jogo pelo título, vaga na fase de grupos da Libertadores, onde o Vasco voltaria 8 anos depois à competição internacional, vaga na Supercopa do Brasil em janeiro para enfrentar o Flamengo, já abrir com uma disputa de título para a próxima temporada e subir o sarrafo para grandes contratações em 2026. Indo para a Libertadores, o Vasco vai investir para trazer pelo menos 2 ou 3 importantes reforços para o time titular. Aliás, uma informação. Na última terça-feira, véspera da primeira partida final da Copa do Brasil, lá em São Paulo, no hotel do Vasco, alguns empresários passaram por lá para conversar com o Pedrinho, para conversar com o Felipe. Oi, sumido, tô aqui. Sabe aquele meu jogador que está na Europa, que não está muito em alta, tem idade boa, já frequentou a seleção brasileira, podia voltar, né? O Vasco indo na Libertadores, o que você acha? Esse papo rolou na concentração. O Vasco passou a ser, novamente, procurado por grandes players do mercado, trazendo nomes, sugestões para a próxima temporada. Mas tudo vai depender do resultado de amanhã. Indo para a Copa Libertadores, o investimento é aqui. Indo para a Sul-Americana, onde o Vasco já está garantido, o investimento diminui. Tudo dentro de uma responsabilidade financeira. O Vasco e o presidente Pedrinho, eles não abrem mão da responsabilidade financeira. O Vasco, inclusive, está sendo vigiado de perto pela Justiça, por conta da homologação que vai acontecer em breve da RJ, da Recuperação Judicial. O Vasco não vai fazer loucuras, como outros clubes estão fazendo. Vi um vídeo até recente do Nicola, dizendo que o Botafogo está à beira da falência. E há muito tempo eu venho falando sobre isso. Outras gestões temerárias, o próprio Corinthians, adversário do Vasco nesse domingo. Por tudo que acontece no futebol brasileiro, pela responsabilidade que poucos praticam, o Vasco merece demais ser coroado com o título. O título da Copa do Brasil será a coroação de um trabalho responsável, sério e que vai tirar da fila uma torcida que merece demais. Capítulo à parte, a torcida do Vasco é quem mais merece esse título de campeão da Copa do Brasil. Aliás, torcedor, União, Brasil, Portugal, está no nosso hino essa palavra, que tanto eu já bati aqui no nosso vídeo, nos nossos conteúdos. E amanhã, mais do que nunca, precisamos dessa união, de jogar junto, jogar pelo Vasco da Gama. O time não terá Piton, né? Está fora da reta final, Puma vai na esquerda, a lamentar muito a gravíssima contusão, mais uma de joelho, LCA, ligamento cruzado anterior do cocão, boa sorte, boa recuperação para ele. Entre 8 e 9 meses para se recuperar, foi no aquecimento lá em Itaquera, no movimento que ele fez, prendeu, girou e rotacionou, né, como dizem os médicos, e arrebentou os ligamentos do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia, mas daqui a pouco estará pronto, como o Jair vai voltar também. Enfim, tantos outros jogadores que já passaram por isso, o próprio Paulinho, que vai para o banco amanhã.
Mas assim, torcedor, o jogo de amanhã requer sacrifício, força máxima, restam 90 minutos. Nós nunca tivemos tão perto, tão próximo, até as palavras começam a falhar, de brigar por um título com reais condições de título. Desde 2011, que eu não vejo o Vasco com condições de brigar por títulos grandes. Claro que ganhamos os 2 estaduais, são títulos importantes, mas o tamanho da magnitude de uma Copa do Brasil, de voltar a Libertadores campeão e não indo para a fase anterior, como foi em 2018, que nós nos classificamos via brasileiro, que é difícil pra caramba também, em 17, mas voltar a Libertadores campeão. O Vasco volta a ser olhado assim, ó, de cima. Não de cima para baixo. Ah, quem tá chegando aí? Não. Opa, tá chegando um dos nossos. Senta aí, diretoria. Pode chegar. Você é dos nossos, você tá ali na plaquinha, você é campeão da Copa do Libertadores, veio como campeão da Copa do Brasil, botou mais de 100 milhões em reais em premiação, né, ao longo da competição. Porra, e aí? Vai investir, Pedrinho? Claro que vai, com responsabilidade. Só que antes, precisa ganhar do difícil time do Corinthians. Não vai ser fácil. O Vasco está montando estratégias. Ontem e hoje, no último treinamento, o Diniz está pensando, se vier com Garro, como é que joga o Corinthians? Se vier com Carrillo, que é a tendência, como vai jogar o Corinthians? Se der pênalti, der empate, vai pra pênalti. E o Vasco tá treinado e tem São Léo Jardim no gol. Eu confio pra cacete nesse time na final. E você, torcedor? Posso contar contigo? E nesse domingo, o Vasco tem um desafio e tanto. Há 14 anos longe de uma final e do grito de campeão, o Cruz Maltino vai em busca do título da Copa do Brasil. São anos de luta e sobrevivência. A imensa torcida, bem feliz, como diz o hino, há 14 anos não entrava em campo para disputar uma decisão nacional. O torcedor do Vasco está confiante de amanhã poder sim voltar a sorrir. A torcida, como sempre, vai empurrar o time e vamos para cima deles e rumo à vitória, ao título. Em 2024, o sonho bateu na trave, parou na semifinal. Esse ano já foi além. Vamos recapitular a trajetória. Sem regalias do regulamento, o time estreou na primeira fase contra a União Rondonópolis em fevereiro, no estádio Kleber Andrade em Cariacica. Com todos os gols marcados no segundo tempo, os Cruz Maltinos venceram por 3-0 e avançaram para a segunda etapa. Um duelo carioca e também sem muito esforço para o Vasco, que no Newton Santos aplicou 3-0 no Nova Iguaçu, com direito a 2 gols de Coutinho. Um deles, uma obra de arte. Assim como na primeira rodada, Ryan também marcou. Contra o Operário na terceira fase, o Vasco não vivia bom momento na temporada. Fábio Carille tinha sido demitido após forte pressão da torcida. E Felipe comandou o time de forma interina no Paraná. E na volta em São Januário, Fernando Diniz já era o técnico. Com um desempenho ruim, o Vasco empatou os 2 confrontos em 1-1. Foi nesse momento que surgiu um dos protagonistas da campanha, Léo Jardim. O goleiro pegou 3 penalidades e classificou o Vasco para as oitavas de final. Nas oitavas, CSA e Vasco fizeram um jogo movimentado, mas sem gols em Maceió. De volta ao Rio de Janeiro, os cariocas estavam a 7 jogos sem vencer e responderam com um ótimo primeiro tempo de 3 gols marcados. O CSA até descontou na etapa final, mas avançou o Vasco. A vitória é muito importante hoje. Acho que é um campeonato que a gente agora está entre os 8 classificados. Um campeonato que o Vasco faz desde 2013, né? Que é 11 que ganhou, né, o Vasco, né? Já faz 14 anos que teve a última conquista. E a gente tem o nosso quinhão de chance. A gente tem um 8º de chance de ser campeão nesse momento. A partir daqui, o sorteio trilhou um futuro de rivais regionais. Nas quartas de final, o Botafogo era um dos favoritos ao título. Os confrontos foram equilibrados. 1-1 em São Januário e outro placar igual no Newton Santos. Outra vez disputa por pênaltis. Outra vez, Léo Jardim. O camisa 1 pegou o pênalti do principal cobrador alvinegro, Alex Telles, e colocou o Vasco na semifinal, igualando a campanha de 2024. Vasco e Fluminense. A semifinal foi disputada com 2 confrontos no Maracanã. No jogo de ida, os tricolores saíram na frente. Ryan e Verrete, já no último minuto, viraram para o Vasco. 2-1. Na volta, o time de Fernando Diniz foi melhor em campo,
mas saiu derrotado com um gol contra, levando a decisão para os pênaltis. Lembram do protagonista? Pois bem, lá estava ele de novo. 2 vezes Léo Jardim, o Mita converteu e o Vasco voltou a ser finalista depois de 14 anos. O primeiro jogo da decisão contra o Corinthians foi amarrado. O time da casa pouco conseguiu criar em Itaquera, mas o Vasco também não aproveitou as oportunidades de sair com a vitória. 0-0. Participando desde a primeira fase, o Vasco já garantiu uma premiação de 57 milhões de reais na Copa do Brasil. O valor é superior ao arrecadado pela equipe nas últimas 6 temporadas disputando a competição. E se vencer o Corinthians na decisão, o prêmio vai superar os 100 milhões de reais. A gente sabe o que a gente tem a chance de proporcionar para essa torcida e conseguir colocar o nosso nome na história do clube, de um clube tão grandioso como o Vasco. Mas, como eu falei, a gente sabe que não tem nada decidido, a gente sabe que está tudo em aberto. A gente está focado e se concentrar em fazer um grande jogo para poder sair com esse título no domingo. Quando pisarem no Maracanã lotado com mais de 60 mil ingressos vendidos, amanhã, às 6 da noite, Vasco e Corinthians vão reeditar a final do Mundial de Clubes de 2000. Época que as equipes eram protagonistas. Momentos que o torcedor cruzmaltino há anos sonha em reviver. E que para muitos dos corações infantis vai ser inédito. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. E a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante para a gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Vascão todos os dias aqui, pessoal. Então é isso. Aí foi mais o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!